Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje debate o jornalismo regional e independente. Lúcio Flávio, aqui nós, pela internet, os telespectadores já mandaram algumas perguntas. Tem uma dirigida para você, que vem de Manaus, da Marina Silvério. A imprensa brasileira não se preocupa pouco com o enorme patrimônio que é a Amazônia? Eu acho que mais grave do que se preocupar pouco é se preocupar de forma assistemática. Toda vez que tem um escândalo, a imprensa noticia, dá um destaque enorme, passou o escândalo, cessa o interesse. E a região cria um ressentimento muito ruim, inclusive para os jornalistas, de que a imprensa brasileira, a grande imprensa nacional, só trata da tragédia, dos fatos ruins. Quando, na época da ditadura, nós conseguimos fazer do Estado de São Paulo uma fonte segura sobre a Amazônia. Publicamos grandes matérias de denúncias graves, e isso se deveu ao fato de que os militares sempre olham com a perspectiva geopolítica para a Amazônia, da ameaça, da internacionalização, que é permanente, independentemente dos fatos. Por isso que um correspondente estrangeiro, quando vai na Amazônia, ele é visto como suspeito, porque essa doutrina, ela criou a mentalidade. Então, a imprensa, quando nós vimos isso lá na década de 70, os militares queriam saber sobre a Amazônia, porque quem estava fora do poder, mesmo sendo militar, não sabia. Então eles diziam, não, a Amazônia nós precisamos saber, por isso o Estado publicou. Aí eu consegui um compromisso pessoal com o Dr. Júlio Mesquita Neto, dono do Estadão, para que nós criássemos a primeira sucursal regional da Amazônia. Então tinha uma sede em Belém, foi o primeiro órgão da imprensa, mesmo regional, que teve correspondente em Santarém e Marabá, duas áreas estratégicas. Tinha correspondente em todas as capitais da Amazônia. A nossa ideia era o seguinte: São Paulo tem o poder de dizer, olha, essa matéria não vai sair, ou essa matéria vai sair pequena, tudo bem. Mas na hora que ele dissesse, essa matéria vai sair com 50 linhas, as 50 linhas eram nossas. São Paulo não podia interferir, para que nós garantíssemos que fosse uma matéria autêntica, claro. E autêntica, que não fosse o tratamento exótico, aquele folclore que você falou. Conseguimos até um certo ponto, depois não conseguimos mais, prevaleceu a ótica de poder do sul do país. Então, eu acabei me desinteressando, pedi demissão do Estadão e fui fazer o jornal pessoal, justamente preocupado com essa visão. Eu acho que a imprensa nacional não dá o destaque que a Amazônia representa, e ela é causa do fato de que a opinião pública, a sociedade brasileira, acha que domina a Amazônia, acha que a Amazônia está sob o seu controle, mas na verdade não está. Mas não está porque o exército americano, os marinhos vão invadir, não. É porque a legislação é ruim e, sem sair 1 milímetro da lei, se expolia os recursos da Amazônia e se destrói a Amazônia como nunca aconteceu. Rogério Medeiros, aqui tem uma pergunta da Luciane Cunha, de Linhares, do Espírito Santo. Meu estado é uma grande plantação de eucaliptos para a produção de papel. Uma mídia regional mais atuante não poderia ter evitado isso? Olha, isso nós fazemos todo dia, porque pegaram um projeto imenso, pegaram um estado pequenininho e botaram esse projeto imenso, podia ter ido para Minas, para Amazonas, também já está chegando na Amazonas, não no Espírito Santo. Então, para você ter uma ideia, você tem hoje praticamente, se você ficar só nas áreas rurais, você tem quase 30% das áreas rurais com eucalipto em cima. Então, Mas é uma empresa só? No caso? Aracruz. Aracruz. A Suzano tem um pedacinho no extremo norte do Espírito Santo. Entende? E o eucalipto domina o Espírito Santo. Então, o que houve? Você teve uma saída de população do interior para as cidades, da ordem. Nós tivemos aqui, quando entra o eucalipto, nós tivemos regiões que migraram 50 mil pessoas, o Espírito Santo é pequeno. E o Espírito Santo tem um problema de segurança, de violência. Muito forte, muito forte. Essas coisas estão ligadas. Foram atraídas na época que estavam construindo as grandes indústrias deles, que na verdade são semi-elaborados, não é industrializado. Agora, quando você se refere à questão do meio ambiente, se olhar um pouco para o Espírito Santo, é extraordinário como eles tomaram conta do campo político. O Espírito Santo elegeu 10 deputados federais, todos receberam dinheiro dessas empresas, principalmente da Vale do Rio Doce. O Espírito elegeu um governador, também recebeu dinheiro dela na sua campanha. Os senadores também receberam dinheiro dele.
30 deputados, 26 receberam. O que vai acontecer? Não acontece nada no Rogério, Espírito Santo. só uma perguntinha, mas a gente tem que tomar cuidado para ela não dominar aqui as nossas preocupações. A Vale do Rio Doce, né? Ela é uma empresa privada, ela foi privatizada, mas o grande acionista é o governo. O governo manda, trocou a presidência, não sei o quê. Quer dizer, o governo está agindo contra os interesses nacionais. Mas a Vale já fazia isso antes de ser privatizada. Ela já tinha esse controle no Espírito Santo. Sim, mas agora ela foi privatizada, mas o governo é o acionista. Mas aí você vê a complexidade, né, Diniz? É o seguinte, o Previ, o fundo fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, que é o maior de todos os fundos, ele tem um controle acionário com as ações ordinárias. O problema é que, quando o Lula, por uma idiosincrasia pessoal, quis tirar o Rogério Agnelli da presidência, ele teve que ir ao presidente do Bradesco para pedir aprovação. O Bradesco tem apenas 1/3 das ações do Previ. Então, por que o presidente simplesmente não tirou? Porque, embora nominalmente o controle seja de um fundo estatal e somando os outros controles tem a maioria do capital votante, o que define na Vale não é isso. O que define na Vale é o rendimento na Bolsa de Nova York. Lá, os donos das ADRs, que são 70% americanos, eles têm um peso muito maior do que teria numa visão tradicional da empresa aberta, porque a Vale é a empresa que mais distribui dividendos no mundo. Em 2005, nenhuma empresa distribuiu tantos dividendos quanto a Vale. E foi o último ano em que a Vale publicou o seu balanço impresso, e o ano inteiro. Se você quiser hoje saber as contas da Vale, tem que desdobrar em trimestre, porque ela só publica por trimestre e na internet e não no papel. Uma empresa do porte da Vale, que é a maior empresa privada, que mais exporta no Brasil, de cada 10 dólares que entram no caixa do Banco Central, 2 são da Vale, não pode se permitir isso. Então, o paradoxo é que se privatizou uma empresa com uma estrutura de governo, porque nenhuma empresa privada no mundo tem duas ferrovias como ela tem, portos como ela tem. E transporte marítimo como ela... E para você ter uma ideia, o ano passado, o que a Vale teve de lucro, foi quase 7 vezes o preço de venda em 1997. Então, ela é uma anomalia, faz mal ao capitalismo brasileiro e faz mal a um governo nacional. É o capitalismo de Estado que na China, não é? É o modelo... É pior do que o capitalismo de Estado, porque, como você bem lembrou, o Estado, o Lula tem que ir ao presidente do Bradesco e o Bradesco foi quem formatou a privatização. E na lei do Bradesco, ele não podia ser sócio. Tom Phillips, não sei se eu estou revelando aqui uma indiscrição, mas nós estamos sabendo nos corredores que você vai deixar o Brasil e vai para a China. Isso mesmo. Pois e vai para quer dizer, vai sair de um país, de um dos BRICS poluidor, como é o Brasil, e vai para outro ainda mais poluidor. Quer dizer, o seu destino é enfrentar os moinhos de vento poluidores. Pois só depois eu não queria terminar na Rússia. Eu não sei se a Rússia para mim. Mas... Só falta ir para a Rússia. Talvez a Índia, sim, mas eu acho que tem muitos temas em comuns entre os dois países. Então, claro. Por mais que seja do outro lado do mundo, tem uma certa lógica. Porque a Índia é dos BRICS e também é uma grande poluidora, né? Sim. Mas a China, que é a sua meta, como é que você vê a China como um player, não apenas na economia, mas como um agente da poluição mundial, não é? Não, pois com certeza. A China não é um país no qual eu tenho algum conhecimento específico, nunca estudei, vai ser uma coisa nova para mim, eu vou estar começando do zero. Mas eu estou muito empolgado pelo fato de poder acompanhar essas questões ambientais, essas questões de direitos humanos, que me parece que tem muitas semelhanças entre o Brasil e todos os BRICS, aliás. Sim. Agora, tem uma pergunta que veio pela internet de Aracaju, do Sergipe, de Procópio Oliveira, que tem a ver um pouco com a sua atuação, que o Brasil não aparece na grande imprensa mundial. Como é que se pode... Ou que quando aparece, não aparece muito bem, não é? Aparecia por causa do futebol, o nosso futebol virou aquela coisa. Como resolver isso? Pergunta o nosso telespectador. Primeiro, eu deveria pedir desculpas do telespectador, que Aracaju acho que é um dos poucos lugares no Nordeste que eu não conheço, nunca fui. Estou devendo uma visita para lá.
Se o Brasil aparece ou não aparece, eu acho que o Brasil aparece cada vez mais na mídia internacional. Sim. Quando eu cheguei aqui em 2005, me parece que entre 2000 e 2003, 2004, muitos correspondentes foram embora, né? As redações foram fechadas aqui. Acredito que no final da década de 90 teve mais. Esse processo está se revertendo totalmente agora. Muitos correspondentes estão voltando. CNN abriu em São Paulo, Al Jazeera, English, uns anos atrás. São muitos novos jornalistas chegando aqui. Eu acho que tem uma oferta de notícias mais diversificada, mais que foge um pouco desses clichês, né? Que às vezes nós somos realmente culpados de escrever. E você já fez documentários para Al Jazeera, edição inglesa, não é? Sim. Sim, e Al Jazeera eu acho que é um dos grupos mais interessantes atuando no Brasil no momento. É um grupo que tem fundos, né, pela natureza do canal, fundos suficientes para cobrir uma região como a Amazônia e cobrir bem. Pois é, aqui tem uma contradição que eu rapidamente também, que a Al Jazeera é do Catar. O Catar vive do petróleo e a Al Jazeera se interessa por questões ambientais e o vilão é o petróleo. Como é que a gente explica essas contradições? Ou elas são legítimas e é bom que aconteçam mesmo? Olha, eu não sou funcionário da Al Jazeera, então não poderia falar para o canal, mas Al Jazeera é bancado pelo governo do Catar, que ganha a maioria do dinheiro, vem do gás, né, que é explorado lá na região. Só interrompendo, esse aqui são cenas do seu documentário. Sim, que nós estamos mostrando aqui. Então, aqui é um dos últimos documentários que eu dirigi, foi no ano passado, no estado do Pará, Novo Ipixu, no Marabá. E foi uns meses depois do assassinato de Zé Cláudio e Maria do Espírito Santo, que eu acho que todos ficou sabendo do caso. E uma das coisas que eu fiquei impressionado é que poucas semanas depois do acontecimento, do falecimento dos dois, a tragédia, Al Jazeera English se disponibilizou a pagar para fazer o primeiro documentário no Brasil e no mundo sobre esse caso. Acho que foi o primeiro grande trabalho feito fora de manchetes do fato em si. Mas isso aqui não foi exibido aqui? Não foi exibido na internet, né? Ao dizer, você consegue ver no YouTube, muito conteúdo é colocado lá, mas não foi exibido aqui. E que eu saiba, a mídia, a grande mídia, como vocês falam aqui, brasileira, até agora não fez um trabalho em cima desse caso, que é um caso importantíssimo e que fala de uma forma muito eloquente, eu acho, sobre a realidade no estado do Lúcio Flávio. Antes de nós fazermos o intervalo, só rapidamente, mas por que a grande imprensa, que ela está melhor equipada, teoricamente mais sensível, a sua porosidade deveria ser melhor do que a pequena imprensa, que não tem os recursos, e por que a nossa grande imprensa não consegue ser sensível a problemas tão sérios que vão afetá-la logo ali adiante, né? Lúcio Flávio, você que tem grande experiência de grande imprensa e está há tanto tempo nessa trincheira. Eu acho que aí, além dos miasmas da grande imprensa, que nós todos conhecemos, há um problema profissional do jornalista. O jornalista não quer, hoje o jornalista brasileiro, e acho que uma parte do jornalista no mundo, não quer correr riscos. Então, boa parte não quer perder emprego. E não quer correr risco nenhum. A maioria dos jornalistas que saem das faculdades, eles querem fazer uma carreira linear, ou como diria o Marcuse, né? Unilinear. Então, eles querem sair rapidamente do zero para o sucesso. E o sucesso é a televisão, a mídia estabelecida. Então, eles não querem comprometer essa carreira com um incidente, forçando uma matéria que pode até sair, mas depois pode gerar inconvenientes, pode gerar demissão. Então, os jornalistas não estão correndo risco. Há uma covardia profissional. Rogério, como é que você vê essa questão tão importante? Porque aqui é que se trava o processo informativo, né? Veja, Diniz, então vamos voltar à internet. Quer dizer, a internet permitiu que a gente pudesse fazer um jornal e viver desse jornal. E estabeleceu o jornalismo regional. O meu jornal, que todo dia muda, é um outro jornal, todo dia é um novo jornal, ele só fala para o Espírito Santo. E aí ele cresce falando para o Espírito Santo, porque a imprensa local... Você pega o noticiário internacional, nacional, etc., e o noticiário local pequenininho. Então, nós nos fizemos assim, nós nos tornamos também importantes, porque temos um bom público e
e começamos a noticiar o que tem dentro do Espírito Santo. Então, tudo isso faz com que esses jornais regionais, vamos dizer, site noticioso, jornal eletrônico, o que seja, era permitido que também fizesse. Só que está acontecendo agora, partindo, inclusive, das agências de publicidade do governo, é o seguinte: as redes tomaram conta da internet. Então, a rede, vamos dizer, a rede tem tanto site agregado. Então, ele manda uma publicidade para ele. Ele se distribui. Ele distribui. Aí ele pega essa mesma quantidade que ele quer que saia, que o cara possa fazer em um mês, tudo manda para mim, eu vou levar 5 anos. Então, eles estão acabando com essa possibilidade de ter esses jornais regionais. Não é o caso do Lúcio Flávio, que o Lúcio nunca trabalhou com publicidade, mas nós trabalhamos. Nós temos um jornal que tem 30 pessoas que vivem do jornal. Mas quais são as empresas? Não, eles estavam mandando, eu comecei a devolver. Não, mas quais são as empresas que se dispõem a fazer publicidade num jornal tão combativo, tão inconfortável como... Não, mas tem empresas que se dispõem não como combativo. Porque empresas, por exemplo, que se deslocam para o Espírito Santo e fazem, não é, na hora que eles vão procurar onde noticiar, não é? Eles veem que esse jornal ele tem um público muito grande e um público que interessa a eles. Eles noticiam. É evidente que no meu caso do Espírito Santo é mais complicado, porque eu tenho um governador que ninguém põe uma linha contra ele, eu ponho tudo dele, então ele vai tirando, né? O centro anuncia, tira, e nessa vida eu vou vivendo assim. Eu vou vivendo assim, quer dizer, eu vou arrecadando o suficiente para pagar, vou pagando, e acho que para um fim de carreira jornalística é importante. Que fim de carreira, não. Estamos aí, as vitaminas hoje permitem ir bem longe. Mas, Tom Phillips, um pouquinho, saindo do Guardian, mas na Inglaterra, por exemplo, que é o seu país, a pequena imprensa, como é que a pequena imprensa consegue chegar à média e à grande imprensa? Porque o processo lá é muito ágil, não é tão estanque, tão autárquico como é aqui no Brasil. Não, porém a imprensa regional na Inglaterra passa por momentos dificílimos no momento. No momento, mas não foi assim. É diferente, não foi assim no passado, mas diferente. O caso do Brasil, né, onde a grande imprensa, os grandes jornais, a circulação está crescendo, né, acho que o dinheiro de propaganda está crescendo, lá não. E lá muitos jornais, como nos Estados Unidos, regionais estão fechando. Que cria, acho que talvez como o caso particularmente da Amazônia, né, um vácuo de notícias, um lugar onde não tem, como teve correspondentes na década de 60, se falou, né, 70, em Marabá e outras cidades, não tem mais isso. Então, acho que é cada vez mais na Inglaterra a imprensa recorrendo às agências que vão tentando pegar notícias, mas a cobertura sofreu, com certeza. É uma tendência mundial da imprensa, né, que o dinheiro de propaganda e o lucro dos jornais caíram, portanto a cobertura vai piorar. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.